Amém, gente? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, é um texto muito conhecido. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, esse é um texto muito conhecido, mas quando eu olho para esse texto, eu não consigo deixar de imaginar como eu me sentiria se eu visse essa cena. Se a gente voltar um pouquinho no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que Jesus aqui ele já começava a juntar multidões, as pessoas já começavam a cercar Jesus, todo mundo queria tocar Jesus, queria a atenção de Jesus, queria uma oração de Jesus, e de repente esse jovem, de alguma forma, ele consegue ganhar a atenção de Jesus. A Bíblia fala que esse cara não só vem correndo, mas a Bíblia diz que ele se joga de joelhos diante de Jesus e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Irmão, se eu olhasse essa cena, eu confesso para você que talvez eu sentisse assim uma invejinha gospel desse cara. Claro que isso não existe, mas talvez eu pensasse: olha, por que eu não tive essa ideia? Esse cara, de alguma forma, ele conseguiu a atenção de Jesus, ele vem correndo, ele se joga de joelhos, ele fala: mestre, eu quero a vida eterna. E a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: olha, por que você me chama bom? Existe um só bom, que é Deus. E Jesus fala: você conhece os mandamentos. E Jesus cita uma série de mandamentos. E irmão, aquele jovem que parecia tão intenso, ele vem correndo, se joga, ele parecia que realmente queria a eternidade. Quando esse jovem responde Jesus, a resposta dele faz ele parecer mais intenso ainda. Jesus cita uma série de mandamentos, e a gente precisa lembrar que a gente não estava no tempo da graça aqui, mas da lei ainda, e mesmo diante da dureza dos mandamentos da lei, esse cara ele consegue olhar para Jesus e falar: mestre, tudo isso eu guardei desde que eu era um adolescente. Uau, irmão! Talvez eu olhasse para esse jovem e pensasse: esse cara é intenso, esse cara sabe o que quer, esse cara é verdadeiro, ele guarda os mandamentos, ele quer Jesus. Talvez eu pensasse: olha, eu quero andar com esse cara, quero ser igual a ele, quero ser discípulo dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, entendendo o coração daquele jovem, Jesus olha para ele, a Bíblia fala que o Senhor o amou. E Jesus diz: falta uma coisa só para você. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Mas a Bíblia diz que esse jovem, pensando nas muitas riquezas que ele tinha, e a Bíblia não diz isso, mas eu imagino aquele jovem no chão ainda de mãos estendidas para Jesus, pensando em todos os bens que ele tinha, chacoalhando a cabeça e, como diz o mineiro, dou conta não, levantando e indo embora. E queridos, diante dessa história tão conhecida, eu queria fazer 3 perguntas para você. E a primeira pergunta é: qual era o nome do jovem rico? Alguém sabe dizer? É claro que ninguém sabe dizer, por quê? Porque a Bíblia não diz qual era o nome dele. E por que a Bíblia não diz qual era o nome dele? Porque esse cara, ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus. Ele teve a oportunidade de aonde a Bíblia fosse lida, aonde a Bíblia fosse conhecida na história, o nome dele fosse lembrado. Mas no lugar disso, ele ficou conhecido só como aquilo que era importante para ele. E nós conhecemos esse jovem como jovem rico. Agora a Bíblia fala de outro homem, também de muitas posses, que teve um encontro com Jesus, mas desse homem a Bíblia fala o nome. Alguém arrisca dizer quem é? Zaqueu. A Bíblia fala que Jesus
vai na casa de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia fala que esse cara era o principal dos coletores de impostos. Então esse cara era odiado pelo povo judeu. Por quê? Porque ele era alguém que trabalhava pro exército romano, o império romano opressor, cobrando imposto dos judeus. E a Bíblia diz que esse cara que Jesus vai na casa desse homem, e quando esse homem percebe quem é Jesus, antes que Jesus peça qualquer coisa, ele fala: mestre, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, você não precisa abrir, Jesus faz uma declaração muito interessante. Jesus ensina um princípio, ele faz um compromisso comigo e com você, e ele diz assim, que quem confessar o nome dele diante dos homens, ele confessará o seu nome diante do Pai. Alguns anos atrás eu li um livro que me marcou demais, o livro de um pastor da Califórnia chamado Francis Chan, um livro chamado Louco Amor. Alguém já leu aqui? Algumas pessoas já leram. É um livro incrível. Esse livro me marcou demais. E o pastor Francis Chan, ele conta muitas histórias, mas ele contou uma que me marcou de um jeito especial, eu nunca mais esqueci. Ele era pastor de uma grande igreja na Califórnia, numa cidade chamada Simi Valley. E ele conta o seguinte no livro, ele diz: olha, você não precisa ser o pastor de uma grande igreja, uma igreja tão grande, para você perceber algumas coisas. A comunidade Alcance lá em Curitiba hoje tem cerca de 4.000 membros, e eu atesto que o que ele disse é verdade. Quando a igreja cresce, irmão, crescem os problemas. E a sua igreja não precisa ser muito grande para você, como pastor, logo perceber que você não dá conta de fazer tudo sozinho. A igreja cresce muito rápido, ela chega numa hora que você já não consegue mais fazer todas as visitas que você precisava fazer, você não consegue orar por todas as pessoas no hospital que você precisava orar, você não consegue fazer todos os casamentos que você precisava fazer, e você não consegue fazer, às vezes, nem todos os velórios que você precisava fazer. E nós, como pastores, fazemos o quê? Nós nos cercamos de ministérios, de pessoas que nos ajudam a cumprir o nosso chamado. Algumas igrejas vão chamar de diáconos, outras de presbíteros, outras de obreiro, pastor auxiliar. Independente disso, nós pastores precisamos de pessoas que nos ajudam. E o Francis Chan conta que com ele não era diferente, e ele fala de um homem que tinha na sua igreja, nunca mais esqueci o nome desse homem, chamado Stan. E ele fala que o Stan era assim, aquele pau para toda a obra, era um homem aposentado, e tudo que o pastor precisava, ele estava lá para servir. E o pastor Francis Chan conta que morreu uma pessoa, o familiar de uma pessoa na igreja, e essa pessoa ligou para o escritório da igreja e falou: olha, um parente meu morreu, e eu queria alguém da igreja, um pastor, para fazer um culto fúnebre, para dar uma palavra evangelística no velório, alguém pode ir? O pastor Francis Chan disse que cheio de tarefas, não podia ir, ligou para o Stan e falou: ó, Stan, morreu um familiar de alguém daqui da igreja e eu precisava de alguém para fazer um culto fúnebre. Falou: você pode ir? E esse homem prontamente falou: pastor, pode contar comigo, eu vou sim. E esse homem foi para esse velório, ele é um grande evangelista, e ele se levantou do lado daquele caixão, abriu sua Bíblia, e ele apresentou o evangelho de Jesus. E quando ele chegou no final, ele olhou para aquelas pessoas, aquele pequeno grupo que estava ali naquele velório, e ele falou: olha, quando Jesus te chamar, não tem nada que você possa fazer. Você não vai poder atrasar, retardar o tempo, você não vai poder voltar para consertar nada. Quando Jesus te chamar, você está pronto ou não está? E ele falou: se Jesus te chamasse agora, como chamou esse homem aqui, você estaria pronto? E esse homem fecha a Bíblia dele e senta numa cadeira do lado daquele caixão. E logo depois que ele senta, ele simplesmente tomba para frente. As pessoas viram que ele estava passando mal, chamaram a emergência, mas não deu para fazer nada. Aquele homem teve um mal súbito e morreu ali naquele velório mesmo. E eles ligaram para o pastor Francis Chan e falaram: pastor, olha, o Stan teve um mal súbito e ele morreu lá no velório mesmo. O socorro chegou a acudir, mas não deu para fazer nada. E ele disse que ficou muito contrito com aquela história, uma família muito querida da igreja, e disse que logo que ele pôde, ele pegou seu carro, ele foi para a casa da família daquele homem. Diz que logo que ele parou o carro na frente da casa daquele homem, ele desceu, os filhos daquele homem, filhos adultos, já vieram, abraçaram o pastor
choraram e falaram: pastor, a gente está tão orgulhoso do nosso pai, porque ele morreu fazendo aquilo que era mais importante para ele, que era falar de Jesus. E naquela noite, quem fez o velório do Stan foi o pastor Francis Chan. E quando ele estava pregando, ele disse que olhou para os filhos daquele homem e de repente ele teve um insight. E ele olhou para eles e falou assim: olha, imagina como foi maravilhoso para o pai de vocês. Porque em um segundo ele estava diante de um pequeno grupo de pessoas dizendo: esse é o meu Jesus. Mas de um segundo depois, era ele que estava diante de Jesus. E era Jesus que estava falando: esse é o Stan, eu sei quem ele é. Entra no descanso do teu Senhor. Se confessarmos o nome do Senhor, ele confessará o nosso. Queridos, lá em Hebreus capítulo 11, você não precisa abrir também, a Bíblia faz uma lista de homens e mulheres que foram homens e mulheres de fé. A Bíblia é um livro de fé e de experiência, mas a própria Bíblia, ela faz uma lista ali, top, os highlights da fé, e ela põe uma lista ali dos principais exemplos de fé da Bíblia. Provavelmente na sua Bíblia vai ter um subtítulo dizendo assim: os heróis da fé. E no meio de nome de pessoas tão conhecidas como Davi, Moisés e tantos nomes conhecidos, Abraão, existe o nome de uma mulher, uma ex-prostituta de Jericó chamada Raabe. A Bíblia fala que quando Josué, liderando o povo, começa a entrar na terra prometida por Jericó, ele manda alguns espias para Jericó, e essa mulher, ela surpreende esses espias dentro da cidade. Às vezes quando a gente pensa em muro da cidade, a gente pensa em algo pequeno, mas os muros da cidade tinham normalmente a largura, talvez até maior do que esse púlpito. Então se você entrava e alguém fizesse qualquer acusação sobre você, seria muito difícil fugir de lá. E essa mulher reconhece esse pequeno grupo de hebreus, e ela fala: olha, eu sei quem vocês são hebreus. E ela diz: olha, se vocês estão aqui é porque eu tenho ouvido falar do Deus de vocês, dos milagres que vocês têm vivido, e se vocês estão aqui é porque Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês. E ela diz: mas eu não vou entregar vocês, eu vou fazer um acordo. Eu vou proteger vocês, eu vou ajudar vocês a saírem da cidade, mas em troca eu quero que quando Deus entregar a cidade nas suas mãos, vocês guardem a minha vida e a vida da minha família. E querido, foi isso que ela fez. Ela ajudou aqueles espias a fugirem, e a vida dela e da sua família são preservados. E querido, aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa ex-prostituta de Jericó vai ser lembrado, mas o nome do jovem rico ninguém sabe qual é. Por quê? Porque esse jovem teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus, mas ele preferiu outra coisa. E sabe o que é mais impressionante? É que a história não acaba aí. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 5, e eu amo os detalhes da palavra de Deus, quando Mateus apresenta a genealogia de Jesus, a gente vê que quem aparece na genealogia de Jesus de volta? Raabe. E você vai descobrir que Jesus descendeu de uma ex-prostituta de Jericó que teve fé. E aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa mulher vai ser lembrado, mas o nome do jovem rico, ninguém sabe qual é. E eu queria te fazer uma segunda pergunta sobre o jovem rico. E a pergunta é: quais eram os bens do jovem rico? Alguém sabe dizer? Claro que não. A gente só sabe o quê? Que esse cara, ele tinha muitas posses, muitos bens. Agora eu vou fazer uma coisa agora que vai te chocar, mas eu preciso fazer. Eu queria que você olhasse em volta. Você pode até ficar em pé se quiser. Talvez você tenha parentes aqui, familiares. Talvez você tenha aqui seu pastor, a pessoa que ganhou você para Jesus, seu discipulador, pessoa que te ajuda quando você está num momento de crise. Dá uma olhadinha em volta e vê se você encontra alguém que é importante para você. Faz um coraçãozinho para essa pessoa, aponta para ela, fala: ó, você é importante para mim, amo você. Encontrou pessoas que são importantes para você? Agora olha para mim aqui. Só não se distraia, olha para mim aqui que eu vou te falar uma coisa muito importante. Encontrou pessoas que são importantes para você? Irmão, dentro de 50, no máximo 70 anos,
todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai lembrar de você. E pouca diferença vai fazer a marca da roupa que você vestiu ou o tipo de carro que você dirigiu. Existem duas coisas que são tão claras e tão evidentes na Bíblia e que a gente não deveria esquecer nunca, mas a gente costuma esquecer com facilidade. A Bíblia fala que nós não somos dessa terra. A Bíblia diz que nós somos o que aqui? Peregrinos. A Bíblia diz que nós estamos de passagem, mas muitas vezes nós vivemos como se a nossa vida fosse aqui. Então você gasta toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu pensamento, toda a sua intensidade para essa vida que é passageira. Mas a Bíblia fala, não olha para isso, porque você não é daqui, você está aqui de passagem. Sabe outra coisa que a gente esquece muito fácil, e é ridículo a gente esquecer, mas a gente esquece? A gente esquece, irmão, que não vai viver para sempre. O último emprego que eu tive antes de estar no Ministério em Tempo Integral, isso faz quase 10 anos, eu era o executivo de contas do Grupo RPC, que é o dono da TV Globo e do jornal lá no Paraná. E eu atendia tanto agências de publicidade, como principalmente construtoras e o mercado imobiliário que anunciava no jornal. E às vezes acontecia de uma dessas pessoas te atender em casa. E eu tenho uma imagem na minha cabeça de ir na casa de um cara já para lá dos 60 anos e falar: ô Farley, você veio aqui, ó, deixa eu te mostrar a minha casa. Rapaz, a vida inteira eu sonhei com essa casa. Essa casa tem não sei quantos metros quadrados. Eu tenho aqui no meu condomínio, eu tenho um campo de golfe, eu tenho uma piscina de não sei quantos litros, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Olha, a vida inteira eu sonhei com essa casa. E agora, 2 anos atrás, eu consegui realizar meu sonho. E eu lembro de ficar olhando para essa criatura e pensando: quanto tempo será? Esse cara acha que tem para desfrutar disso, para ele pôr todo o coração dele numa coisa que logo vai ficar para outra pessoa. Querido, quando eu e minha esposa casamos, a gente fez 13 anos de casado agora em setembro. A gente foi morar num apartamento, irmão, muito pequeno, 42 metros quadrados. Eu não sei se você sabe quanto que é isso, mas irmão, é pequeno. Até para o cara mudar de pensamento, ele tem que sair de casa. Tinha 3 quartos ainda, irmão, dentro de 42 metros, irmão. Tinha um quarto que se o cara deitasse, o pé ficava para fora da porta. Eu lembro que meu sogro me deu uma TV daquelas 29 polegadas de tubo ainda, ela ocupava metade da sala. O controle remoto eu nunca usei, porque sentava no sofá, dava para mudar assim, ó. Se fosse um filme com legenda, o cara ficava com dor no pescoço. Eu brinco que um dia apagou a luz, acabou a luz lá em casa, a gente acendeu uma vela e tivemos que apagar porque ninguém aguentou o calor. E se vê o que é o casal inexperiente. A gente, numa casa desse tamanho, a gente resolveu comprar um cachorro, irmão. Um Lhasa Apso. O cachorro aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo, porque pro lado não dava espaço. Irmão, você está rindo que não foi você. O banheiro o cara escolhia se entrava de frente ou de costa, porque não dava para manobrar dentro. E no começo foi muito bom, mas uma das coisas que eu e minha esposa sentíamos muito, a gente sempre foi muito envolvido com a igreja, sempre. E uma coisa que a gente sentia muito era não poder receber muitas pessoas em casa. Lá em casa, assim, podia entrar no máximo 4 por vez. Se chegasse 5, um de nós dois tinha que sair. Parece brincadeira, mas é verdade. E aquilo a gente foi sentindo muito com o tempo. A gente morou 4 anos, eu acho, nesse apartamento. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa, eu fui almoçar em casa, minha esposa não estava comigo. E eu lembro que eu coloquei a chave no buraco da fechadura. E quando eu fui para abrir, Deus falou comigo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem, às vezes com muitas histórias e testemunhos como essa de hoje, a gente pode passar uma imagem falsa de que a gente vive ouvindo a voz de Deus audível todo dia, o dia todo. Quero dizer para você que isso não é verdade. A grande verdade é que a maioria dos nossos dias eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade, disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Irmão, esse dia eu fui entrar em casa e quando eu pus a chave,
Eu lembrei da imagem da sala da minha casa, que era só um corredorzinho, e eu dei uma resmungadinha para Deus. Eu falei assim: puxa Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa maior? E nessa hora eu ouvi Deus falar comigo, irmão. Não é sempre que isso acontece, mas Deus falou para mim assim: imagina a casa dos teus sonhos. Eu falei: eita manto, mistério. Eu falei: vem em mim, Deus, que eu estou facinho. Parei, nem entrei. Falei: Deus, a casa dos meus sonhos ia ser assim, ia ter uma sala aberta junto com a cozinha, para a gente poder cozinhar e falar com o pessoal da igreja, ia ter uma sala grande para eu juntar o povo da igreja aqui para assistir filme, eu queria ter um quarto para receber os pregadores que vêm de fora, ia ter isso, ia ter aquilo. E quando eu terminei, eu falei: Deus, ia ser assim a minha casa. E Deus me falou assim: se eu te desse essa casa hoje, quanto tempo você ia poder desfrutar dela? Eu fiz as contas, falei: Deus, tem 30 e poucos anos, a média de vida do brasileiro 70, 74 anos. Falei: Deus, uns 35, 40 anos. E Deus me falou: é tão importante assim mesmo? Falei: beleza, deixa quieto. Queridos, alguns anos atrás, eu estava no final de um culto de jovens, e o culto terminou, eu comecei a cumprimentar as pessoas, e veio um rapaz para mim, eu nunca tinha visto ele na igreja antes, e ele me cumprimentou e falou assim: pastor, você pode me ouvir um pouquinho? Eu falei: claro, cara. Ele falou: pastor, mas eu preciso falar, preciso de um tempinho, você tem uns minutinhos para me ouvir? Eu falei: claro. Eu lembro que eu arrastei uma cadeira, sentei de frente para ele, eu falei: me fala. Ele falou: pastor, é a primeira vez que eu venho. Ele falou: olha, pastor, eu nasci no lar cristão. Ele cresceu na igreja menonita. Eu acho que não tem muito, isso aqui é uma igreja alemã, que saiu da luterana, tem mais o sul do Brasil. Ele falou: mas quando eu estava na adolescência, minha mãe traiu meu pai, cometeu adultério. Isso foi um escândalo, vazou para a igreja, isso envergonhou meus pais, isso arrebentou o casamento dos meus pais, a ponto de eles nunca mais conseguirem restaurar. O escândalo foi tão vergonhoso para nós também, que meus pais se desviaram, não quiseram mais ir na igreja, aquilo arrebentou todo mundo. E ele falou: mas por um tempo, eu e a minha irmã, a gente ainda tentou permanecer fiel na fé. Ele falou: mas há 2 anos atrás eu fiz 18 anos, e minha mãe mora em Portugal, hoje eu fui morar com ela. E ele falou: pastor, e aí quando eu fui para Portugal, eu me desviei de vez. Ele falou: mergulhei no pecado, eu me envolvi com tudo quanto é coisa que eu não podia me envolver. E ele falou: pastor, fazia muito tempo que eu não sentia Deus, que eu não ouvia a voz de Deus, mas alguns dias atrás aconteceu uma coisa estranha. Ele falou: pastor, eu não sei te explicar, mas eu sei que Deus falou comigo. Ele falou: acordei uma manhã e eu sentei na minha cama, e eu ouvi Deus falar comigo, e Deus falou para mim assim: se você não voltar para mim agora, você não vai voltar nunca mais. Ele falou: pastor, eu não sei te explicar como eu tinha essa convicção, mas eu tinha certeza que aquilo era verdade. E eu lembro que aquilo me deu um desespero. Eu falei: meu Deus, eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou: porque eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não ia voltar para Jesus. Ele falou: eu fui correndo para minha mãe, eu falei: mãe, eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou: eu acho que minha mãe percebeu o meu desespero, a minha ansiedade, e minha mãe emprestou um dinheiro, deu um jeito, e comprou uma passagem para mim, e eu acabei de pousar no Brasil. Ele falou: pastor, eu preciso voltar para Jesus, você pode me ajudar? Irmãos, se todo mundo viesse facinho assim, né? Eu falei: claro que eu posso te ajudar. E queridos, a igreja era menor ainda, e eu lembro que eu mesmo e minha esposa, a gente abraçou aquele menino, começou a tratar ele. E no período de 1 ano, ele passou por um período de cura, ele confessou seus pecados, a gente tirou todos os carrapichos dele. E exatamente 1 ano depois, esse menino estava bombando na fé, apaixonado por Deus. Eu lembro que ele já ajudava a liderar uma célula, né, um culto caseiro, na quinta-feira, mas eu tinha uma célula que acontecia na minha casa sexta-feira, 11 horas da noite. Pastor, por que sexta-feira, 11 horas? O cara sai da faculdade, um fala: vamos jogar uma sinuca, outro fala: vamos tomar uma cerveja, outro fala: vamos na reunião na casa de um amigo meu. E a gente levou muita gente para a igreja assim. E ele, apesar de ajudar a liderar uma célula na quinta, ainda continuava indo na minha casa na sexta-feira. Era aquele cara que estava tão apaixonado que todo dia ele queria um culto para ir, uma reunião para ir. E eu lembro que chegou uma sexta-feira de novembro, eu estava em casa, a gente estava morando numa casa maior já, glória a Deus, aleluia. Dava para reunir uma célula.
E tocou o interfone do condomínio onde a gente morava. Eu fui abrir, era ele. E ele estava muito feliz naquele dia. Ele me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. E a gente entrou para dentro de casa. A gente devia estar umas 18 pessoas ali aquele dia. E eu lembro que a minha casa era assim. Eu estava sentado na escada que dava para o andar de cima. Aqui era a sala de jantar e aqui a sala de TV, um L. As pessoas estavam espalhadas naquele ambiente. O período de louvor já tinha passado. E eu estava no momento da palavra. Eu lembro que eu falei alguma coisa, ele fez um comentário engraçado, todo mundo deu risada, ele estava aqui na minha direita, e eu me voltei para olhar para as pessoas que estavam à minha frente, e de repente eu ouvi um buf do meu lado. Quando eu olhei, esse menino, ele tinha simplesmente tombado para frente. Eu no impulso já pulei da escada. A primeira coisa que eu fiz foi esticar o corpo dele no chão e começar a orar. Mas eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar, e na hora eu vi que a boca dele estava começando a arrochar, e a impressão que eu tinha é que ele estava parando de respirar. E eu lembro que eu falei: gente, é sério, liga para o SAMU. E eles ligaram para o SAMU, e irmão, enquanto estavam ligando, não sei nem como começou. O Weber, que era um discípulo meu, que é missionário na Alemanha, hoje estava junto comigo. Eu não sei nem como que a gente começou, mas quando eu vi, o Weber estava fazendo respiração boca a boca e eu massagem cardíaca. Nisso o SAMU orientou a gente, e se eu não me engano, eles mandaram a gente fazer 15 massagens e 3 respirações. Irmão, você não tem ideia do quanto cansa isso. Era calor, novembro, e eu lembro que eu fazia aquilo, escorria suor, mas toda vez que eu parava, a boca dele começava a ficar roxa de volta, e a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando. E eu lembro que eu falei para o Weber, eu falei: cara, a gente não pode parar porque ele não está respirando. E nós fizemos esse procedimento por 15 minutos. 15 minutos depois chegou o SAMU, e eu lembro que eles chegaram com toda uma parafernália. Eu lembro que era um paramédico bem alto, se eu não me engano, 2 auxiliares. Ele chegou com uma espécie de uma maletinha que tinha uma telinha de LCD. Era aquele desfibrilador. Acaba com pregador uma palavra dessa, né? Aquela máquina de eletrochoque. E eu lembro que aquele médico chegou, já abriu a camiseta do menino, colocou aqueles eletrodos ali e deu o primeiro choque. Buf! E quando deu o primeiro choque, aquele monitor estava ligado, ele fez assim. Eu falei: meu Deus, o coração dele não está batendo mesmo. Nessa hora aquele médico gritou: adrenalina, adrenalina. Eu lembro que ele pegou 2 ampolas de adrenalina, aplicou e choque. Buf! E de volta. Eu falei: meu Deus do céu. E o médico de volta: adrenalina, adrenalina e choque. E uma terceira vez, adrenalina, mais adrenalina e choque. Depois fiquei sabendo que 6 doses é o máximo que se dá. Irmão, aquilo foi passando 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos. E eu lembro que eu saí para fora da porta de casa, tinha uma muretinha que dividia um sobrado do outro, uma casa da outra. E eu lembro da oração que eu fiz, eu encostei a minha cabeça naquele muro, e eu lembro exatamente o que eu orei. Eu falei: Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração. Eu falei: Deus, mas essa oração o Senhor precisa atender. Eu falei: não deixe esse menino morrer aqui, não assim, não desse jeito, não do chão da sala da minha casa. Eu falei: Deus, ele tem 21 anos, está apaixonado pelo Senhor. Eu falei: Deus, eu oro, eu tenho meu relacionamento com o Senhor. Eu falei: mas essa oração você precisa responder. Eu falei: Deus, não deixe esse menino morrer aqui, não assim. E eu terminei essa oração, eu entrei para dentro de casa. Quando eu entrei para dentro de casa, o médico que estava ajoelhado em cima daquele menino, ele levantou, e ele olhou para mim e falou assim: ó, eu vou parar de tentar, porque ele morreu mesmo. Nisso as pessoas que estavam ali em casa começaram a chorar. E eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva, você tem que esperar o carro do ML. E o corpo daquele menino ficou no chão da sala da minha casa até 3h30 da manhã. E quando o carro do ML chegou, ele não passava no portão do condomínio por causa da cerca elétrica. Eu tive que arrancar a manta do sofá da minha casa, botar o corpo daquele menino dentro para carregar ele para fora. Irmão, foram horas assim muito difíceis. Quando estava nisso, eu lembro que o pastor Luciano me ligou e ele falou: Farley, eu acabei de chegar de viagem, fiquei sabendo o que aconteceu, estou indo aí para sua casa. Eu falei: Luciano, nem venha, porque nem eu quero ficar em casa. Eu falei: olha, mas a gente tem discipulado amanhã de manhã. Eu falei: só por favor não desmarca, porque eu vou precisar de ajuda. E querido, aquelas foram horas muito difíceis. A gente foi para casa da minha sogra, eu não consegui dormir aquela noite, fiquei rolando de um lado para o outro.
E eu levantei de manhã, fui para casa do Luciano, e para ir chegar até a casa dele, eu precisava passar em frente à minha casa. E quando eu passei em frente à minha casa, o carro daquele menino estava estacionado até aquela hora ali. Eu falei, Deus, por que isso aconteceu? No final daquele dia, eu que fui no velório dele. Ele foi velado na igreja menonita, perto da minha casa, onde ele tinha crescido. E logo que eu cheguei na igreja, que eu pisei para dentro, alguns jovens lá da minha igreja, da comunidade Alcance, chegaram para mim e falaram assim, pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? Eu falei, não. Eles falaram, como assim não, pastor? Ele falou com todo mundo. Eu falei, olha, mas eu nem tinha falado com ele essa semana. E ele tinha contado para vários amigos que na quarta-feira, 2 dias antes, ele tinha ido num culto no Bola de Neve. E ele tinha contado para todos os amigos que ele tinha tido a primeira experiência de ter uma visão aberta na vida dele. E ele contou para os amigos que quando ele estava no período de louvor, ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito, e ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco, e eles estavam com os braços enganchados, dados, e eles marchavam, e eles cantavam, Santo, Santo, Santo. E cada vez que eles diziam Santo, eles iam para mais perto de Jesus. E diz que aquela experiência foi tão forte que quando acabou ele teve dificuldade de lembrar o que estava acontecendo. Naquela hora, Deus me mostrou que o que ele teve, a visão que ele teve naquele dia, foi só um vislumbre daquilo que aguardava ele naquela semana mesmo. E Deus me falou assim, você lembra o que ele te disse exatamente 1 ano atrás? Que eu tinha falado para ele que se ele não voltasse agora, ele não voltava nunca mais. Ele falou, então não diga que ele estava no lugar errado nem na hora errada. Deus me falou, ele estava no lugar certo, na hora certa. E naquela noite ele foi simplesmente levado dali. 21 anos. É por isso que a Bíblia diz que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Sabe por quê? Porque a casa de luto faz você lembrar que você não vai viver para sempre. Isso muda o motivo pelo qual nós vivemos. Irmão, eu gosto de coisas boas assim como você. Eu não estou dizendo que eu não gosto de coisas boas. Eu gosto de comer bem, dá para ver, né? Eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de andar num bom carro. Irmão, eu tenho 3 filhos pequenos e eu tenho um Gol. É super comunhão lá atrás. É o cotovelo de um no olho do outro, o pirulito de um no cabelo do outro. Mas quando eu for pro hotel dormir essa noite, eu não vou botar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, quando eu vou poder mudar de carro? Não é isso que inquieta o meu coração. Sabe o que inquieta o meu coração? O que inquieta o meu coração é ficar pensando, se eu vim aqui e eu fui fiel à mensagem que Deus tinha para trazer para você. Sabe o que inquieta meu coração? É saber se como pregador da palavra eu tenho sido fiel à mensagem verdadeira de Deus. O que inquieta meu coração é saber se eu estou gerando transformação nas pessoas que estão perto de mim. O que importa é se eu estou gerando o evangelho, a verdade nas pessoas que me seguem. É isso que inquieta meu coração. Aquele jovem que vem correndo na direção de Jesus, ele vem correndo, ele se joga de joelhos, ele parecia tão intenso, mas ele era morno. Ele parecia intenso, mas ele era morno. E querido, eu tenho aprendido que a grande questão não é se nós queremos mais de Deus ou não. Você está aqui numa conferência, numa igreja. Se eu perguntar aqui, quem quer mais de Deus? Todo mundo vai levantar a mão, vamos fazer um teste? Quem aqui quer mais de Deus? Levanta a mão aí bem alto. Dá uma olhada em volta, todo mundo vai levantar. Mas eu tenho aprendido que a grande questão não é se eu quero mais de Deus ou não. Mas a grande questão é se eu desejo mais de Deus, mais do que as outras tantas coisas que podem ser desejáveis nessa vida. A grande questão não é se eu quero agradar a Deus ou não. Se eu perguntar quem quer agradar a Deus, todo mundo vai levantar a mão também. Mas essa não é a questão. A questão é se eu desejo agradar a Deus mais do que eu desejo agradar a mim mesmo. A grande questão, irmãos, não é se eu quero intimidade com Deus ou não. A gente vai cantar canções falando de intimidade, a gente vai usar camiseta falando de intimidade, a gente vai comprar CDs falando de intimidade, mas essa não é a questão. Eu acredito que você quer intimidade, mas a questão é, se você deseja essa intimidade mais do que você deseja gastar tempo no celular, Instagram, videogame ou qualquer outra coisa que mereça o seu tempo, que é a sua vida.
A grande questão não é se eu quero santidade ou não. A gente vai cantar canções falando de santidade, a gente vai usar camisetas falando e pulseiras falando santidade ao Senhor, mas a grande questão não é essa. A grande questão é se eu desejo essa santidade mais do que eu desejo colocar os meus olhos no que eu não deveria, ou passar dos limites do meu namoro. Essa é a questão. Quando Jesus quer ensinar para as pessoas o que é o reino de Deus, e eu amo esse texto, que para Jesus ser mais claro, só se ele fizesse um desenho. Olha como Jesus explica o que é o reino. Vá comigo para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. A palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, repita comigo, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Sabe o que eu imagino? Eu imagino um homem que está carpindo, aqui fala carpir também? O cara está carpindo com uma enxada, e de repente ele dá uma enxadada, ele vê alguma coisa dura, ele afasta a terra, e ele descobre um tesouro. A Bíblia fala que aquele cara, ele encobre aquele tesouro, e ele sai, e a Bíblia fala que ele se desfaz de tudo que ele tem, ele vende tudo que ele tem com pesar, pensando, ai meu Deus, eu vou ter que vender meu carro, minha casa, meus bens para comprar aquele tesouro. É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia fala que esse cara, ele é transbordante de alegria. Ele se desfaz de tudo que ele tem para comprar aquele tesouro. Por quê? Porque qualquer outra coisa que ele possa ter perto daquele tesouro vira nada. Quando ele olha para aquele tesouro, todas as outras coisas perdem o valor. E o que Jesus está ensinando para mim e para você é que tudo no reino de Deus é uma questão do valor que eu dou. E Jesus está dizendo, o dia que você olhar para as coisas de Deus dessa forma, você encontrou o reino. Querido, em terceiro lugar, eu queria fazer uma última pergunta para você sobre o jovem rico. E a pergunta é: quem teria sido o jovem rico se ele tivesse dito sim ao convite de Jesus? Você já pensou que esse cara foi um dos poucos seres humanos da história que viveu na mesma época que Jesus, na mesma região que Jesus? Esse cara teve um encontro pessoal com Jesus, e Jesus disse para ele o quê? Vai, vende tudo que você tem, depois vem aí, siga-me. Para quem mais Jesus disse isso? Para os discípulos. Você já pensou, vamos viajar um pouco, eu sei que o número 12 tem uma questão profética, mas você já pensou que se esse cara tivesse dito sim ao convite de Jesus, talvez a gente tivesse 13 discípulos e não 12? Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim ao convite de Jesus, talvez a gente tivesse um evangelho com o nome dele? Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim ao convite pessoal de Jesus para a vida dele, talvez a gente tivesse várias cartas, epístolas assinadas por ele na Bíblia? E eu quero transferir essa pergunta para você. Quem você pode ser se você realmente disser sim ao chamado de Deus pessoal para a sua vida? Queridos, eu nasci no lar cristão, eu quero encerrar com isso. Eu praticamente nasci no lar cristão, os meus pais se converteram, eu tinha 1 ano. E minha mãe fez um trabalho incrível de como a Bíblia fala em inculcar a palavra de Deus no meu coração. Ela fez isso com maestria. E eu digo que eu tive ali na minha adolescência, eu tive uma tentativa frustrada de me desviar. Por quê? Porque eu tentei desviar, mas não consegui. Com 13 para 14 anos eu comecei a trabalhar o dia inteiro, estudar à noite. E aí eu não queria mais ir na igreja, porque eu estava sempre muito cansado, eu achava que eu podia ser crente em casa. E eu tentei fazer coisa errada. Pastor, o que você fez errado? Eu tomei uns 3 porre. Aí eu odiava ficar bêbado. Eu falei alguns palavrões, me sentia péssimo. E eu arrumei umas namoradinhas. Eu vou te contar uma coisa, você vai dar risada, mas é verdade. Mas toda vez que eu pegava uma menina dessa, eu pensava em ir para a cama com ela,
eu pensava assim, Deus me livre. Se eu for para a cama com essa menina, isso aí é pecado voluntário. A hora que eu sair do quarto dela, que eu pisar na rua, vai vir um cara bêbado, endemoniado, ele vai me atropelar, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Tinha certeza. Sabe o que se chama isso? Uma coisa que o crente não pode perder nunca. Se chama temor. É você saber que não dá para brincar com Deus. Só que aos poucos, querido, eu fui me esfriando, me afastando de Deus. E quando eu tinha 15, quase para 16 anos, eu estava deitado na minha cama um dia, quase pegando no sono. Eu não sei quem aqui já teve a experiência de ter uma visão aberta, mas parece que você fica meio anestesiado, né? Você fica olhando aquele negócio. E aí quando acaba, você fala, meu Deus, o que eu vi? Quem já teve uma experiência assim? Isso aí. Aí eu estou meio dormindo, eu começo a ouvir assim, irmão, não ouvi no meu coração, nem no meu espírito, ouvi com o meu ouvido mesmo. Eu ouvi um buchicho assim, ó. E quando eu ouvi isso, eu não sei te explicar como, mas eu tinha certeza. Eu falei, olha, alguém está orando por mim. Quando eu pensei assim, alguém está orando por mim, eu ouvi uma voz que invadiu o meu quarto, como se tivesse uma caixa de som no meu quarto. E essa voz gritou, Samuel 2. Quando essa voz gritou no meu quarto, irmão, saiu voando coberta, travesseiro, quase levei a porta junto comigo. Tropiquei, corri de 4. Você já correu de 4, que a gente chama de catar cavaco, que o cara tropeça e ele começa a correr com a mão junto. Fui derrubando as coisas dentro de casa, entrei no quarto da minha mãe. Entrei no quarto da minha mãe, já meti a mão na luz. Meu pai ficou de boca aberta, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mãe sentou na cama e falei, mãe, aconteceu um negócio esquisito. Estava ouvindo um buchicho, sabia que era alguém orando por mim. De repente veio uma voz, falou, Samuel 2. Minha mãe olhou para mim e falou assim, foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela esticou a mão, pegou a Bíblia que estava no criado mudo do lado da cama dela. E ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei, mãe, você está me assustando. E ela falou, Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. E alguns dias atrás eu me ajoelhei aí onde você está, nessa cama. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu não gerei filho para ir para o inferno. Ou o Senhor resgata meu filho, ou pode matar ele antes. Eu falei, credo, mãe. Você está rindo porque não foi você, irmão. E ela falou, Farley, eu prefiro ver você dentro de um caixão, descendo num buraco e jogar terra em cima de você, do que ver você se perder e ir para o inferno. E ela falou, eu fiz outra oração. Eu falei, Deus, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na sua casa, hoje eu estou te entregando o Farley para ser um sacerdote. Ou o Senhor aceita, ou pode levar ele. Ela falou em 1 Samuel capítulo 2, é a oração de Ana, agradecendo a Deus por ter respondido a sua oração. Pensa num cara que for vontade de ir para a igreja depois. Irmão, não sei quantos de vocês aqui são pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui? A maioria. Eu tenho 3 filhos. Mas o primeiro filho é uma coisa impressionante. Eu lembro que quando minha esposa estava grávida do primeiro filho, o Caleb, está com 8 anos hoje. Eu lembro que alguns amigos que já eram pais chegavam para mim e falavam assim, olha, você acha que você está sentindo tudo. Ele falou, mas a ficha só vai cair quando você pegar seu filho no colo. Eu falava, esse cara está por fora. Não aproveitou a gestação da esposa dele. Eu sei muito bem, eu mexo na barriga, eu coloco o iPod para o meu filho ouvir música, se mexer na barriga. Eu estou ligado como que é. Mas irmão, a verdade é que as fichas só caem quando você está naquele centro cirúrgico e o médico traz aquela trouxinha azul marinho, põe na sua mão e se olha e fala, meu Deus, vou ter que cuidar agora. Eu lembro o dia que eu peguei meu filho, eu lembro do olhar dele para mim, eu lembro que ele tinha uma veia, ele é branquinho, ele tinha uma veiazinha que aparecia no nariz. Irmão, quando você olha para aquele bichinho, vem um amor que você não sabe de onde vem. Você não sabe, você não explica. Eu não sei se é difícil, mais difícil amar algo que não tem rosto.
Mas quando eu olhei para ele, aquele amor encheu meu coração, a minha vida mudou de amor por ele. Eu lembro quando ele estava com 6 meses, e a minha esposa é psicóloga especializada em terapia familiar, e eu sou sanguíneo, irmão, eu gosto às vezes de me dar uma louca, eu acordo com uma coisa na cabeça, eu tenho que fazer. Eu lembro que eu acordei uma manhã e falei, Dani, o negócio é o seguinte, eu vou numa livraria evangélica ali, e vou comprar um daqueles DVD infantil pro Caleb. Ela falou, Farley, tem 6 meses, não é a fase ainda. Eu falei, deixa com o Beck. Fui na livraria, comprei um DVD do Diante do Trono lá, e esses DVDs são uma bênção, né, irmão? Não são uma bênção? Porque o pai é bipolar, ele pega a criança, aí a criança chora e fala, tem que engatinhar de uma vez. Aí começa a engatinhar, começa a mexer em tudo, você não pode parar de cuidar. Você fala, meu Deus do céu, tem que andar de uma vez. Aí começa a andar, você fala, meu Deus, essa criança não para, não aguenta mais correr atrás. Não é assim? E eu lembro que e esses DVDs são uma bênção, porque às vezes, irmão, eu tenho 3 filhos pequenos. Meus filhos hoje têm 8, 6 e 4. E esses DVDs salvam às vezes a tua vida. Você está esgualepado já, aí você pega um DVD, põe lá, é 1 hora de paz. Não é assim? Agora, por outro lado, é que nem o IHOP lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Irmã, tinha um DVD da Aline Barros. Eu acho que isso está encravado no meu espírito, a eternidade inteira eu vou lembrar dessas músicas. Mas eles ouviram tanto, que eu lembro que um dia a gente estava cozinhando em casa, a Dani falou, as crianças estão fervendo, eu vou pôr um DVD. A hora que ele pegou o DVD da Aline Barros, eu falei, não, por favor, esse não, que eu não aguento mais. Acho que se encontrar a Aline Barros na rua, dou um soco nela. Você já sentiu isso, né, irmão? Mas vamos voltar para a história do DVD. Fui lá e comprei o DVD e cheguei em casa, todo empolgado, já meti ali no aparelho, subi no andar de cima, peguei meu filho, e eu lembro que eu sentava no sofá e eu cruzava a minha perna, colocava a bundinha dele aqui, e eu dava os 2 dedos, ele segurava igual uma moto. E quando começou a aparecer aqueles personagens do DVD do Diante do Trono, ele começou a fazer assim, E irmão, olhando para ele, comecei a chorar. E homem chora feio, né? Mulher chora assim, ó. Ela vai ter um lencinho, um papel, nem que materialize da mão dela, assim, mas ela vai ter. Ó. Agora o homem não sabe chorar, porque chora pouco, o homem vai chorar assim. Não é? A hora que eu estava naquele choro feio, minha esposa desce pela escada, sempre na hora errada. Ela fala, você está chorando? Vontade de falar, não, estou suando pelo olho. Ela falou, você está chorando? Eu falei, tô. Ela falou, por que você está chorando? Eu falei, não sei. Irmão, eu estava chorando de amor. Porque meu filho não precisava fazer nada, só de olhar para ele me fazia chorar. Agora, o que leva uma mãe a olhar para um filho, dobrar o joelho diante de Deus e falar, eu prefiro ver meu filho morto do que se perdendo? Sabe o que leva uma mãe a fazer uma oração dessa? É entender que as coisas espirituais e eternas são muito mais importantes que as coisas naturais e passageiras. Pouquinho tempo depois disso, eu comecei a congregar numa igreja pequenininha de bairro, uma igreja de madeira, muito menor do que essa. E eu não lembro que o pastor pregou, eu não lembro quem era o pastor, eu não lembro qual era o apelo. Eu lembro que eu fui para frente. E era um púlpito bem dessa altura aqui, coberto de carpê verde musgo. Eu tinha 16 anos e eu entendi meu chamado. Deus me falou, você vai ser um pastor. Você vai viajar o Brasil e as nações pregando o Evangelho. E eu lembro de chorar e abraçar aquele púlpito e alisar. E é tudo que eu vivo hoje. E desde aquele dia eu nunca deixei de perseguir o chamado de Deus para a minha vida. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você de volta. Quem você pode ser se você realmente disser sim? Eu não estou falando de salvação, ao chamado pessoal de Deus para a sua vida. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Você sabe que eu tenho visto pessoas deixarem os seus chamados
pelos mais variados motivos. Mas talvez o principal deles é porque muitas vezes a gente acaba enchendo a nossa vida de tanta coisa que é só para nós, que não sobra mais tempo para as coisas de Deus. Eu queria que você olhasse para dentro de você, Espírito Santo. Eu queria que você lembrasse das palavras proféticas que você já recebeu. Eu queria que você lembrasse do chamado, do desejo de fazer algo para o Senhor, para as pessoas que já queimou no seu coração. Talvez um dia algo tenha queimado aí no seu coração e você nem percebe. Você não consegue lembrar como isso ficou para trás, mas isso não queima mais. Talvez você tenha titubeado como aquele jovem rico. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo está falando com alguns de vocês, e talvez você esteja agora, o Espírito Santo está falando com você, Ele está dizendo o que você precisa mudar. E Ele está falando para você por onde algumas coisas têm sido roubadas de você. Ele está dizendo para você o que você precisa mudar. E Ele está fazendo agora você lembrar de uma palavra profética, de um sonho, de um desejo que não queimava mais. Ele está acendendo, Ele está soprando essa brasa aí dentro. Mas se você está aqui é porque ainda há tempo. Eu quero fazer um convite muito específico. Se hoje você olha para a sua vida e você reconhece que você não tem correspondido ao seu chamado pessoal como você deveria, mas essa noite você não está só reconhecendo isso, e a sua oração é: Jesus, eu preciso mudar isso, eu quero mudar isso, me ajuda a mudar isso. Eu quero que você rapidamente levante do seu lugar e venha aqui para frente, que eu quero orar com você. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo. Você pode ficar em pé, de joelho, sentado, como você quiser. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo, mas é a hora de você rasgar seu coração para Deus. Talvez você precise pedir perdão e você precise falar que você tem priorizado as coisas que não deveriam ser prioridade. Quero pedir para os músicos nos ajudarem aqui. Pede perdão para Ele. Fala: me perdoa, Jesus. Me perdoa porque eu esqueci. Me perdoa porque eu negligenciei. Me perdoa porque eu coloquei como prioridade aquilo que não deveria ser prioridade. Eu queria pedir para os pastores, as pessoas que estão autorizadas a orarem com a gente por essas pessoas. Todos os pastores e quem mais estiver autorizado pela igreja a orar. Deixa Deus te usar. Eu creio que o Senhor vai liberar palavras proféticas nessa noite. Ele vai te falar alguma coisa sobre essas vidas. Eu sinto no meu espírito um ambiente profético aqui. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus.